Neemias 6,15, quem encontrou diz amém. Terminou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que haviam em volta de nós tiveram medo e abateram-se muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi Deus quem fez esta obra. Vocês podem repetir bem forte comigo assim: foi Deus quem fez esta obra? Vamos lá mais uma vez? Agora mais forte. Irmãos, o texto que nós lemos vai nos contar uma das histórias mais brilhantes da Bíblia. A história de Neemias. Eu sou apaixonado com este livro, com este personagem. O Neemias, ele estava cativo em Babilônia, porque Judá passou por um período muito longo de cativeiro. Foram 70 anos. E não se sabe se o Neemias ainda foi para lá bem criança, ou se provavelmente ele deve ter nascido no cativeiro. Ele estava na fortaleza de Suzã e ele tinha uma função muito importante na Babilônia. Ele alcançou o cargo, a função de copeiro do rei. Você pode repetir comigo: copeiro do rei? Só que o Neemias, ele estava entre aqueles que tinham a promessa de regressar a Jerusalém. E esta promessa Deus havia feito, que assim como o povo havia ido, eles retornariam. Se você ler o cenário da ida, está no Salmo 137. O cenário da volta está no Salmo 126. O Neemias está lá sonhando com o dia de regressar a Jerusalém. E um dia ele recebe a visita de um moço, de um irmão da mesma pátria, chamado Anani. E esse irmão sai de Jerusalém e vai à Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, o Neemias pergunta para ele assim: olha, como vai Jerusalém? Ele diz: olha, Jerusalém está destruída, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas, o nosso povo está vivendo a pior de todas as misérias. E a Bíblia diz que Neemias muito se entristeceu. Neemias? Vamos lá, Neemias? Mas a Bíblia diz assim: e passou a jejuar e orar. E passou o quê? Então só entristecer não resolve. Não adianta sentir tristeza por uma causa sem tomar uma atitude por ela. Não adianta ficar triste pela família, triste pelo Brasil, triste pelo Rio, triste pelas pessoas. Você não faz nada para mudar. Só tristeza não resolve. O Neemias ficou triste, mas foi orar e jejuar por aquela causa. Como copeiro do rei, pastor Léo, Neemias tinha algumas responsabilidades. E a Bíblia diz que ele servia. Se você ler o capítulo 2, a partir do capítulo 2, a Bíblia diz que Neemias servia o rei todos os dias. O que Neemias fazia? Só que agora Neemias recebeu uma notícia e muito se... vocês são bacanas. Ele recebeu uma notícia e muito se... Mas ele tinha uma função. Qual que era a função dele? Pronto, servir ao rei. Então Neemias está profundamente triste, mas ele está na escala, ele tem trabalho. Ele tem uma função. E ele comparece perante o rei profundamente triste para servir. Porque o dia que a tua tristeza te impedir de servir, você foi reprovado. O dia que a tua tristeza te trazer para o culto e você não cantar, você não glorificar e fazer da sua dor uma pirraça, você está reprovado. O dia que você chegar aqui e dizer para Deus: hoje eu não canto porque eu estou triste. Se eu fosse você, eu cantava chorando, mas cantava. Se eu fosse você, eu cantava, até porque a adoração não tem nada a ver com alegria, com felicidade. É um estado de espírito. É uma coisa totalmente incondicional. Quantos vieram servir ao rei aqui hoje? Agora olha que fato interessante. No capítulo 2 diz que o Neemias pega o vinho, para entregar ao rei, que era das coisas mais importantes que o copeiro fazia. Essa era a mais importante. Primeiro porque ele tinha que conhecer o paladar do rei. Ele só poderia servir ao rei aquilo que o rei gostava. Segundo, não podia estar envenenado. O copeiro, ele provava para entregar. E vinho na Bíblia muitas vezes representa alegria. Representa? Mas o Neemias está profundamente levando o que para o rei?
Então diga para o teu irmão: não permita que a tua tristeza te impeça de levar alegria ao rei. Sabe o que é levar alegria ao rei? É entrar aqui triste, mas cantar com coração, com alma. Você sabe o que é levar alegria ao rei? É a sua vida não estar como você queria, as coisas não estar como você desejasse, e você entrar aqui e dizer: Senhor, eu estou aqui para te servir. Levanta comigo as suas mãos aos céus por um minuto, dê glórias a Deus, independente de como está teu coração. Se você está triste, alegre ou não, dê glórias ao nome do Senhor. Você está aqui para servir ao rei. O Neemias está levando alegria ao rei, pastor Léo. E olha que interessante isso aqui, irmãos. Quando o rei olha para ele, o rei percebe que ele está triste. Porque o Neemias diz assim: eu nunca antes estivera assim diante do rei. Porque tem tristeza que dá para esconder. Sim ou não? Sim, irmão, tranquilo. Você esconde das pessoas, ninguém descobre. Você sorri. Você mostra que está bem. Está tudo bem, está tudo bem. Você abraça as pessoas, você sorri. Ninguém percebe. Só que tem tristeza que ela sai do coração e vem para a face. Essa não dá para esconder. É aquela que as pessoas olham nos teus olhos e dizem assim: eita, ela não está bem. Por mais que você não queira mostrar fraqueza, os seus olhos dizem. A sua fisionomia diz, o seu semblante diz que você não está bem. E o Neemias agora está levando o vinho ao rei. Primeira pergunta do rei para Neemias: por que estás triste? Qual foi a primeira pergunta? Porque se você se preocupar em agradar ao rei, o rei também se preocupará com a sua tristeza. Ou você acha que Deus não está nem aí para os seus problemas? Ou você acha que Deus só quer que você cante, oferte, sirva e vem para a igreja e ora? Não. Deus se importa com a sua tristeza. Deus se importa com os seus problemas. Por que estás triste? O Neemias diz: olha, como eu não estaria triste se a cidade dos meus pais, a cidade que eu amo, está destruída? Os muros estão fendidos, as portas estão queimadas, o meu povo está sofrendo. Aí o rei olha para Neemias e diz assim: pastora Rafaela, e o que eu posso fazer para lhe ajudar? O Neemias está diante do rei, ele precisa pedir certo, porque não é só pedir, é pedir certo. O Neemias diz: eu quero cartas. Levante as duas mãos e repita isso: eu quero cartas. Diga mais forte. Diga com quem vai receber hoje. Deixa eu explicar para vocês em um minuto isso aqui. O Neemias era cativo. O que o Neemias era? Neemias amava Jerusalém, sim ou não? Queria a restauração de Jerusalém, sim ou não? Mas ele podia ir a Jerusalém? Por quê? Porque ele era cativo, irmão. Ele não pode atravessar a fronteira. Ele não pode ir. Estou indo para... Não pode, ele é cativo. Quando você é cativo, você está numa situação que você quer fazer, mas não pode. Você deseja fazer, mas não tem condição de fazer. O Neemias olha para o rei e diz assim: olha, eu quero cartas. O rei olhou para ele e disse: qual carta? Ele disse: primeiro, eu quero uma carta para os governadores que estão da além do rio, porque da além do rio era a fronteira, da além do rio era a... E o Neemias sabia que por mais que ele quisesse ir a Jerusalém, quando ele chegasse na fronteira, ele seria barrado. Por quê? Porque ele era cativo. Quando você é cativo, irmão, você pode querer fazer, mas às vezes você não tem o poder para fazer, a condição para fazer. O Neemias diz: eu quero uma carta para o chefe da floresta, porque se eu desejar ir a Jerusalém com a minha própria força, eu serei barrado. Então eu preciso de uma liberação. Você precisa de quê? Levante comigo as duas mãos aos céus. Você acredita que essa noite Deus é poderoso para te dar uma carta de liberação? Você acredita que Deus é poderoso para te dar uma carta para você passar onde você seria barrado? Para você entrar onde a porta está fechada? Você acredita que Deus é poderoso esta noite para te entregar uma carta e te dizer assim: você queria fazer e eu vou te dar a condição de fazer, o poder de fazer? Deus está entregando uma carta na mão de alguém esta noite dizendo assim: levanta, olha, lá vai agora, irmão. Isso aqui é profecia para a vida de alguém. Pastor Léo, sabe por que Deus vai entregar carta na mão de alguém para passar? Porque você não vai entrar pelas vias incorretas onde você precisa.
Você não vai entrar de forma clandestina onde você precisa. Você não vai fazer como quem quer entrar na América, que entra pelo México, pelo deserto, Não. Deus está dizendo assim: você vai entrar, mas vai entrar documentado. Você vai entrar pela porta, mas vai entrar pela porta da frente. Deus está liberando hoje algo para a tua vida. Pegue a mão de alguém e diga assim: há uma liberação de Deus para a tua vida nesta noite. Quantos concordam com essa palavra? Diga glórias a Deus. Deus te dará uma carta de liberação. Porque tem lugar que você não entra com a tua assinatura. Tem lugar que você não entra com o teu nome. Tem porta que você só passa se o rei assinar. Neemias olha para o rei e diz assim: olha, eu gostaria de mais uma carta. Qual carta? Eu queria uma carta para o chefe da floresta. Para quem? Por quê? Neemias diz assim: porque eu tenho um projeto. E eu preciso de madeira para a construção. O mais interessante, irmãos, é que o Neemias tinha um projeto. Seja ele desenhado ou na mente, Neemias tinha um projeto. E sabe onde ele fez o projeto? No cativeiro. Onde foi feito o projeto? Porque tem pessoas que ele só consegue fazer o projeto se ele estiver fora do cativeiro. A maior coragem não é desenhar quando tudo está indo bem. É desenhar quando você não tem condição. É você projetar sem saber como vai fazer. Mas quando Neemias disse: eu quero a carta, o rei assinou uma carta para o chefe da floresta para ele tirar a madeira. Porque Deus não vai liberar recurso para quem não tem projeto. Diga para o teu irmão assim: o desenho é contigo, o recurso é com o rei. Pastor, e Deus vai mandar quanto de madeira, quanto de recurso? Aí depende do tamanho do desenho. Aí depende do tamanho do projeto. Deus não tem problema com um projeto grande, porque a floresta é dele. O que precisar. Quem concorda nessa noite que tem projetos que estão prontos para sair do papel? O Neemias pega as duas cartas. Um grupo de pessoas acompanha Neemias, porque Deus não vai te dar só as cartas, Deus vai te dar quem acredite no projeto. Deus vai te dar um grupo de pessoas para acreditar naquilo que Ele te deu. O Neemias vai para Jerusalém e começa o processo. E é aqui que eu quero que você dobre a atenção. Eu geralmente não me demoro pregando, prego rápido. O processo mais doloroso começa agora, porque o Neemias entra em Jerusalém e ele anda dentro da cidade sem saber por onde começar. Porque quando você sabe por onde começar, por mais difícil que seja, pelo menos você sabe por onde começar. O Neemias teve dificuldade até descobrir. E ele chegou a uma conclusão que ele precisava começar na base. É por isso que a Bíblia diz que os inimigos olharam e eles estavam embaixo. Eles estavam na vala, eles estavam lá no buraco, eles estavam refazendo a estrutura do muro para a construção. Então Neemias começou embaixo. Onde Neemias começou? Vai lá, dá um grito. Onde Neemias começou? Lembra teu irmão para ele não esquecer. Diga para ele assim: é por isso que tem gente que não começa. Diga para ele assim: já quer começar em cima. Por isso tem gente que não começa. Porque tem pessoa que não tem a capacidade de começar embaixo. Ele acha que é muito humilhante começar embaixo. Ele acha que começar embaixo é vergonhoso. Eu acho que é até bonito, sabe por quê? Porque quando você está em cima, dá para contar de onde veio. Dá para contar como começou. Dá para contar como foi o início. Quem começa embaixo tem currículo. Quem começa embaixo tem história. Quando Neemias começa, o inimigo vem. Quem vem? Você já percebeu que o inimigo vem toda vez que você começa? É você começar alguma coisa, um projeto, seja pessoal, seja para Deus. Você começou, o inimigo aparece. O inimigo descobriu que quando você põe a mão, Deus ajuda. Que quando você começa, Deus te dá força, Deus te dá suprimento. Como o inimigo percebeu que eles estavam embaixo, o inimigo fez uma piada. O inimigo foi lá, sorriu, zombou, criticou, e lá de cima gritaram: o que fazem estes fracos? Até uma raposa que passar correndo aqui, joga esse muro no chão. Sabe o que o inimigo estava dizendo?
Quem vocês estão achando que são? Vocês estão achando que vão refazer o muro em volta de uma cidade? Vocês estão achando que têm capacidade para sonhar tão alto? Vocês são fracos. Vocês não têm condição nenhuma de terminar o que vocês estão começando. E o inimigo agora faz uma crítica, uma ironia, uma piada. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: quer começar? Prepare para ouvir piada. Toda vez que você começa, você ouve uma piadinha. Sim ou não? Toda vez que você ora, toda vez que você começa, você ouve uma ironia. Eu estava contando ali aos pastores, tem 25 anos que eu viajo pregando o evangelho. E eu me converti, eu ia completar 18 anos de idade. Eu vim de uma família muito problemática. E infelizmente aos 16 anos de idade eu já dependia do álcool e da droga. Meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meus tios alcoólatras. Uma família marcada por muita violência, homicídio, todo tipo de problema. E eu fui para a igreja tirar uma moça da igreja, porque a mãe dela era crente e ela queria me levar para a igreja. Eu queria tirar ela da igreja e levar para o samba. E ela disse que só continuaria indo comigo no samba se eu fosse a um culto com ela na igreja. Aí eu fui. Só que eu tinha esquecido da promessa e eu bebi e fumei maconha antes de ir. Aí ela me lembrou, disse: tem culto hoje. Eu falei: ih, meu Deus, agora vou brisado mesmo. Aí fui, cabelinho pintado de branco. Sentei lá atrás, falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uma vontade de levantar e ir embora. Mas o pregador, eles cantaram, o pregador começou a pregar, a mensagem começou a falar comigo. Eu comecei a olhar para os crentes assim, eu falei: rapaz, ser crente deve ser bom. Ninguém bebe, ninguém usa droga. Eles cantam felizes. Aí passou uma irmã perto de mim assim, eu falei: rapaz, para me fazer um negócio desse eu tenho que fumar 3. Não usou nada? Não, a alegria do Espírito Santo. Eu falei: rapaz, eu estou querendo essa alegria para mim. Como é que faz para ser feliz assim? E eu sentei, irmão, eu aceitei Jesus numa igreja interior. Os irmãos sabem, o povo é muito tradicional. Então do meu lado tinha um irmão simpático, sorridente, feliz, conversou comigo durante o culto. Mas do outro lado tinha um irmão carrancudo, feio. E o pregador começou: quem quer entregar a vida a Jesus? Quem quer ser crente? E eu com vontade de ser, sem saber como fazia. Falei: vou perguntar para alguém. Em vez de eu perguntar para o irmão simpático, eu perguntei para o... Caí num laço, irmão. Falei: irmão, eu estou querendo... Falei bem baixinho: eu estou querendo aceitar Jesus, só que eu fumei maconha. E bebi também. Eu posso aceitar Jesus hoje ou eu tenho que voltar em outro culto? Ele olhou para mim e disse assim: Jesus aceita qualquer porcaria. Espera aí, irmão. Pegou minha mão sem minha autorização e gritou: uma alma para Jesus. Me levaram para o altar. Sai cachaça, sai maconha, sai demônio, sai... Me cumprimentaram. Irmão, eu fui da igreja na minha casa dando a paz do Senhor para todo mundo na rua. Paz, a paz, a paz, a paz. Cheguei em casa e falei para minha mãe: agora eu sou crente. Minha mãe disse: não brinca com as coisas de Deus. Falei: não, mãe, agora eu sou crente de verdade. Meu pastor se chamava Ataí de Prado. E toda vez que eu via o meu pastor chegar bem elegante no altar com aquele terno bonito, eu disse: eu vou comprar um terno. Só que a condição era pouca. E eu esperei fazer um bazar na igreja. E bazar na igreja de roça não é brincadeira não, irmão. O falecido era maior que eu, pastor. O blazer vinha aqui, ó. Verde, alface, xadrez. E o problema desse externo é que o cheiro do morto não sai. Minha mãe lavou, passou. Eu falei: domingo eu vou para a igreja. Eu tinha me batizado. Eu obriguei o pastor a me batizar com um mês de crente. Irmão, quer ver eu desconfiar de uma pessoa? É quando ele se converte e não quer batismo. Porque o batismo é a prova pública da fé. E todo dia eu chegava: pastor, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. E o pastor dizendo: meu filho, você não está fumando maconha não? Você não está bebendo? Não, pastor, estou liberto, eu quero me batizar. E me levou num córrego e me batizou. Num córrego, me batizou, meu filho, agora você está batizado. Domingo, eu falei: domingo eu vou de terno. Eu tinha comprado um terno. Lembrei que não tinha sapato, mas tinha uma bota zebu. Uma gravata de crochê. Misericórdia.
Meu pai disse assim, nunca vi um crente, meu pai nunca foi crente, eu nunca vi um crente andar sem Bíblia. Me deu uma Bíblia católica desse tamanho, guardada na estante. Peguei a Bíblia, falei, hoje eu não chego cedo não, porque eu chegava só cedo, hoje eu vou chegar mais tarde, porque eu quero que todo mundo me veja chegar. Hoje eu estou de terno, gente. Eu vou deixar todo mundo chegar e vou passar no meio da igreja. Deixei, na hora que o pastor orou e tal, pôs a igreja de pé, eu falei, agora. Abracei minha Bíblia e entrei. Mas quando eu entrei com o terno verde alface, a bota no pé, a Bíblia desse tamanho na mão, as meninas da igreja começaram tudo a dar risada. Eu entendi errado, falei, ei Jesus, você está achando que vai ser fácil assim? Não, gente, para casar com vaso tem que orar, não é assim não. Fui lá para frente, me sentindo um pastor, sentei lá na frente, perto dos obreiros, todo intrometido, sentei lá na frente, para todo mundo me ver lá. O pastor caiu na besteira e disse assim, o Moisés batizou nas águas, irmão, amém. Vem cá, Moisés, vem falar com a igreja aqui, lê um versículo para a igreja. Igreja grande, igreja de interior, mas muita gente. Subi no altar, eu via os pregadores mudar o jeito de falar, umas palavras bem difíceis. Aí eu disse, abra comigo a sacrossanta palavra de Deus. Amém, noiva do Cordeiro, amém. Aí os irmãos tudo esperando, eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Judite. Aí os irmãos, o quê? Falei, livro de Judite. Qual livro, irmão? Falei, Judite, irmão. Eu falei, mas não tem esse livro na Bíblia. Eu falei, na minha tem. Minha primeira mensagem, eu ia pregar, pastor, se deixasse. Aí o pastor foi lá e falou, não, meu filho, não é essa Bíblia não. Um irmão foi lá, sentiu de Deus, me deu uma Bíblia de presente. No domingo seguinte, os jovens da minha igreja me reuniram comigo no porão da igreja. Foi um dos dias mais humilhantes da minha vida. Me levaram para o porão da igreja. Um falava e os outros sorriam. Falou assim, você tem esperança de ser um pastor? Eu falei, tenho, eu quero pregar o evangelho, eu quero fazer a obra de Deus. Ele disse assim, você precisava vir de uma família sacerdotal. Você tinha que vir de uma árvore, genealogicamente, sacerdotal. E você é filho de um bêbado. Tira isso da tua cabeça, irmão. Nunca saiu um pastor dessa cidade, nunca saiu um pregador dessa cidade, melhor dizendo. À medida que um falava e os outros zombavam, e bateu uma tristeza, o diabo soprou no meu ouvido assim, rapaz, nem na igreja o povo acredita em você. Sai daqui, volta para o mundo, vai viver a tua vida. Só que o Espírito Santo estava lá. E o Espírito Santo me ensinou uma promessa, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje. O Espírito Santo disse para mim assim, você tem a oportunidade de acreditar neles e a oportunidade de acreditar em mim. Ou você fica com o que eles estão falando, ou você fica com o que eu estou falando. Pega a mão de alguém, diga para ele assim, você só tem duas opções. Ou você acredita na piada do teu inimigo, ou você acredita na promessa do teu Deus. Ou você acredita em quem está te ironizando, ou você acredita em quem está te prometendo. Quem está debaixo de promessa aqui, diga glória a Deus. Se eu tivesse desistido, há quase 29 anos atrás, hoje eu não estaria aqui pregando para vocês. Eu estou aqui pregando para vocês, porque quando eu ouvi uma piada eu não desisti. Aí sabe o que eles ficam fazendo? Mandando meus vídeos para mim. Oh, eu vi você não sei aonde, eu vi um vídeo. Eu disse para ele assim, promessa cumpre, piada não cumpre. Pode ficar tranquilo, irmão, piada não vai cumprir na tua vida. Eles podem dizer o que eles quiserem. O que vai cumprir na tua vida é o que o teu Deus falou. Fica firme na promessa. Quem está firme na promessa, diga amém. Vamos lá, rapidinho. Primeiro obstáculo. Neemias não pôde desistir mediante uma ironia, uma piada, uma crítica. O inimigo, percebendo que eles não desistiam, levantou uma guerra. Esses crentes, eles são insistentes, mas eles não são bons de guerra não. Nós vamos levantar uma guerra aqui, vamos colocar eles para correr. Juntou mais 4 exércitos e vieram para a guerra. Só que quando eles vieram para a guerra, o Neemias já estava preparado. O Neemias tinha convocado o povo, pastor Léo, e disse assim, olha, a partir de hoje nós vamos lutar com ferramenta em uma mão e arma na outra. Levanta a mão esquerda e diga, ferramenta em uma mão
Levanta a direita, arma na outra. Agora, bem bonito, vai lá. De novo. Mais forte. O Neemias disse, olha, nós vamos estar trabalhando. Se o inimigo vier, vai ter guerra. Então, o nosso negócio é trabalho. Mas se o inimigo vier para a guerra, nós não vamos correr. Nós precisamos enfrentar. Porque o inimigo descobriu uma coisa. O inimigo descobriu que tem gente que é perfeito, é excelente, é exímio com a ferramenta, mas é péssimo com a arma. Ele é bom de trabalho, mas é ruim de guerra. Aí o inimigo levanta uma guerra e tira ele de casa. Levanta uma guerra e tira ele da empresa. Levanta uma guerra e tira ele do departamento. Porque o inimigo descobriu que ele é excelente, ele é bom de serviço, ele sabe fazer, mas não suporta a pressão. Quando ele se sente pressionado, ele corre. Mas a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a quem? Resistiu o diabo. E quem? Ah, é ele, não é você. Ele fugirá. Não é você que tem que fugir de uma guerra. Você tem que resistir a esse inimigo para ele fugir. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, eu não te dei só ferramenta. Levanta a mão lá em cima. Melhor ainda, pega a mão de alguém. Você está focado no seu trabalho, no seu projeto, no projeto de Deus. Mas se o inimigo está achando que vai bater o pé e vai te tirar de casa, se ele está achando que vai levantar uma guerra e vai te tirar de onde Deus te plantou, ele está enganado. Porque Deus está dizendo assim, a arma da tua milícia não é carnal. Ela é espiritual e poderosa em Deus para desfazer fortalezas. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, não fuja. Eu não te dei só habilidade, eu também te dei coragem para enfrentar. Coragem para guerrear. E Deus trouxe alguém aqui essa noite para sair daqui dizendo, eu não vou fugir, eu não vou correr, eu vou enfrentar. Diga glórias ao nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Primeiro obstáculo, crítica e piada para desistência. Segundo obstáculo, pressão, guerra para fuga. Porque para desistir você precisa estar desmotivado, mas para fugir você precisa estar com medo. O inimigo sabe como te amedrontar. Ele sabe como te aterrorizar. Ele é terrorista. Ele sabe levantar uma guerra para te colocar susto, pavor. Mas Deus vai te dar coragem. Porque o inimigo, ele pode chegar, mas ele nunca vai chegar na frente. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito. Tem um rei muito conhecido na Bíblia chamado Ben-Hadad. Ele foi o maior rei da Síria. Este rei Ben-Hadad, ele armava, pastor Léo, ele armava o dia, a hora, a emboscada para Israel. Quando chegava no dia, Israel não estava. Ele armava uma arapuca para Israel, uma armadilha, chegava lá, Israel não estava. Aí sabe o que ele fez? Uma reunião, só com a diretoria da Síria. Tem um dedo duro aqui, tem um delator aqui. Tudo que eu falo em reunião com vocês chega em Israel. Quando a gente chega lá, eles não estão lá. Tem um delator, tem gente aqui vendendo informação. E não é que tinha um desviado congregando na Síria, irmão? Tinha um desviado congregando na Síria. Falou para o rei, não, pai, esse negócio eu já conheço, eu sei como que funciona. O rei disse, então fala, porque eu estou desconfiando de vocês. Aquela pessoa chegou para o rei e disse assim, aqui ninguém delatou, ninguém contou. Sabe quando o senhor está na tua câmara de dormir, que é o quarto? Quando o senhor está no teu quarto, com a porta fechada, a janela fechada, sem falar uma palavra, quando o Senhor pensa em fazer mal a Israel, Deus vai lá em Samaria e conta tudo para o profeta. Porque quando o inimigo está armando para te pegar, Deus já está te dando livramento. Quando o inimigo está fazendo laço, Deus já está cortando. Deus sempre vai chegar na frente. Quem crê que Deus chega na frente, diga glórias a Deus. Não desistiu, não fugiu. Só que a Bíblia diz a partir do capítulo 4 que todo o povo cansou. Todo o povo? Eu vou perguntar e vocês vão responder. Desistir é errado, sim ou não? Sim ou não? Fugir é errado, sim ou não? Agora pergunta para o teu irmão, e cansar? Cansar é errado? Cansar é humano. Quando o inimigo não consegue fazer você cometer um pecado espiritual, ele trabalha na sua fragilidade. Ele olha para você e diz assim, tudo bem que ela é insistente, tudo bem que ela é corajosa, mas uma hora ela cansa.
Ela não é uma mulher maravilha, ela não é feita de ferro. Ele não é feito de ferro, eu espero ele cansar. Quando ele cansar, eu venho com uma estratégia infalível. Quando o povo cansou, todo o povo cansou, a ponto dos carregadores de pó não terem força para tirar o entulho da cidade. O inimigo vem de novo, mas não vem para a guerra. Ele não vem para a crítica. A Bíblia diz que ele faz uma festa no vale de Ono. Ele faz uma festa. O que ele faz? Não, isso aqui você não pode esquecer mais nunca. O que ele faz? Porque quando você está começando, o que funciona é piada. Quando você está trabalhando, o que vai funcionar é levantar uma guerra para te tirar de lá. Mas quando você está cansado, não adianta te criticar. Não adianta levantar guerra. Ele fez uma festa e chamou Neemias 4 vezes para ir para lá. Porque agora ele está dizendo para Neemias o seguinte: Neemias, esse projeto está sugando as suas forças. Se você largasse essa família, você ia ter mais paz. Você está gastando muito tempo com esse povo. Sua vida é só Deus, sua vida é só família, sua vida é só igreja, sua vida é só trabalho. Você nunca percebeu que as pessoas não merecem isso? Sabe o que você está precisando, Neemias? Relaxar. E aí a gente fez uma festa aqui em Ono e te convidamos para lá. Desfoca um pouco do muro, desfoca um pouco do projeto. Vamos lá para Ono. Lá, chega lá no Vale de Ono, você relaxa, conhece gente nova. Você está precisando de um tempo só para você. Eu vou te apresentar gente nova. Esse marido seu, isso não é gente não, isso é capeta. Lá em Ono eu vou te apresentar uma pessoa simpática. Você quer gastar isso? Você quer ir na igreja, oração para Jesus libertar? Nada. Lá em Ono tem tanta gente boa. Eu vou te apresentar uma pessoa que não vai ficar te enchendo a paciência. Ó, você gosta de ficar tomando ceia na igreja? Você gosta de vir para a igreja e ficar tomando ceia? Não, vamos lá em Ono. Você está precisando tomar outra coisa. Você está precisando relaxar. Neemias, ó, se você for para Ono, lá para o vale, Deus vai entender porque você está cansado. Como Deus vai te julgar se você está cansado? Aí o Neemias lá de cima do muro faz assim. 4 vezes. Não vou. Aí o Neemias dá um grito lá de cima do muro e fala 2 coisas. Primeiro, eu estou fazendo uma grande obra. O que Neemias disse? Diga para o teu irmão assim: você só não vai parar se você entender que o que você está fazendo é grande. Se o que você está fazendo para você não é grande, não é importante, provavelmente você vai parar. O que faz você continuar é você dar importância ao que você está fazendo. Segundo, o Neemias dá um grito lá de cima e diz assim: e não posso parar. Qual foi o segundo grito? Não, mais forte. Vocês concordam comigo que eu não posso é diferente de eu não quero? Tem dia que eu quero parar, mas eu não posso. Tem dia que dá uma vontade de parar. Balança teu irmão e diga: mas você não pode. Pastor, o senhor teria alguns motivos para mim não parar? Primeiro, lembra onde você começou e onde você já está. Mais um motivo para não parar? Quem te colocou no projeto acreditou em você. Você quer mais um motivo para não parar? Você é referência, coluna. Se você parar, você vai mexer com a estrutura de quem é mais fraco que você. Se você parar, outros param. Você quer mais um motivo para não parar? Essa frase que eu estou falando com vocês aqui, talvez você já ouviu ela em algum videozinho que as pessoas põem uma... Todas as vezes que eu prego essa mensagem, eu repito isso. Sabe por que você não pode parar? Você não pode parar porque você se tornou referência para outras pessoas. E se você parar, você vai mexer com a fé de alguém. Pastor, por que eu não posso parar? Porque em Isaías 40, 28 está escrito: tu não ouviste? O Deus do céu não cansa e nem se sente cansado, mas Ele dá força ao cansado e multiplica a força de quem já não tem nenhum vigor. Levanta comigo as 2 mãos ao céu. Pastor, me dá um motivo bem forte para não parar. Versículo 30. Os que esperam pelo Senhor terão suas forças renovadas. Subirão. Repita, subirão. Não, grita. Mais forte.
De mão levantada agora receba esta palavra. O inimigo olhou para você e disse assim: ele cansou, ela cansou, é agora que ele para, é agora que ele joga tudo para cima, é agora que ele abandona o projeto. Se o inimigo estava esperando você parar com o projeto, desistir do projeto, correr do projeto, Deus está dizendo: ele vai ter que te ver subindo com asas como uma águia. Quem vai subir com asas como águia? Que dê glórias a Deus. Você vai correr, você vai caminhar. Deus está dizendo essa noite que você não vai parar. Já já eu termino, mas diga pelo menos para 2 pessoas: você não pode parar. Não, complete, diga para ele: ainda que você queira. E aí? Ainda que você queira, tem coisas que não é para parar. Para terminar, o Neemias e o povo, diga comigo, não desistiu, não fugiu, não parou. O inimigo diz assim: eu só tenho mais uma arma. Essa aqui é terrível, eu só vou falar porque está na mensagem, senão não falar. O inimigo fez uma reunião e disse assim: vamos nos infiltrar no meio do povo e vamos levantar um de dentro, do meio deles, para profetizar contra o muro. Porque toda perseguição externa eles suportaram. Vamos levantar um de dentro. Vamos fazer ele sofrer com alguém da família. Já que o ímpio perturba ele e não dá certo, vamos colocar um crente para perturbar ele. Outra pessoa da mesma fé, um de dentro. Se usar um de fora não adianta, se Satanás usa um de fora não adianta, ele pega um próximo. Para quê? Para a sua decepção ser profunda. Para te machucar. Para te sangrar. Porque você espera tudo, qualquer coisa, de quem é externo. Mas você não espera isso de quem é de dentro. Você não esperava isso de alguém tão próximo. Você não esperava uma traição. Você não esperava uma fofoca, uma calúnia. Você não esperava que alguém desejasse seu mal estando tão próximo. Mas Neemias não focou nisso. Ele continuou, mesmo machucado. Ele continuou focado no muro. E no capítulo 6, no versículo 15, a Bíblia diz assim: terminou-se, pois, o muro. Quando o muro termina, no capítulo 6, versículo 15, acontece 3 coisas, e aqui eu termino. Primeiro, a Bíblia diz que o inimigo temeu. O inimigo? Fica tranquilo. Um dia ele faz a piada, mas um dia ele sente medo. Um dia ele faz a piada porque você está embaixo, e um dia ele sente medo porque o muro está pronto. O dia que a promessa cumprir, que Deus concluir na tua vida, não tem como mais fazer piada. Você não vai ser mais alvo da piada, porque o muro vai estar pronto. Segundo, o inimigo se abateu no próprio conceito, porque ele pensou uma coisa e aconteceu outra. Terceiro, o inimigo reconheceu. Diga bem forte: o inimigo reconheceu. Ele deixou de ser inimigo? Não, ele continuou sendo inimigo, mas ele reconheceu. Tem gente que nunca vai te amar. Tem gente que nunca vai gostar de você. Tem gente que nunca vai com a tua cara, irmão. Suporte isso. Mas no mínimo um dia eles terão que reconhecer. Eles vão olhar para você e vão dizer: foi Deus. A Bíblia diz que o inimigo reconheceu e disse: foi Deus. O que é que o inimigo disse? Qual foi a frase? Qual foi a frase que correu em Jerusalém? Qual é a frase que vai correr no Rio de Janeiro? Qual que é a frase que vai correr na igreja? Qual é a frase que vai correr no Brasil? Escute isso aqui: quem viu você começando vai ver você terminando. Vai dizer o quê? Quem viu você começar criticado e ver você batendo a mão na outra, dizendo: combati o bom combate, terminei, eles vão dizer? Quem viu sua família passando pelo processo que está passando, vê a bênção de Deus sobre a tua casa, vão dizer? Quem te viu solteirona dizendo: Jesus, volta e essa não casa, vai te ver no altar e vai dizer? Quem te viu você pegando emprestado, vai te ver emprestando e vai dizer? Não, mais forte ainda: a notícia que vai correr é a notícia aqui. Pastor, por que a notícia que vai correr é a notícia aqui? Para depois que tudo acontecer, você não bater no peito e dizer: foi eu. Não vai ter glória pessoal no que vai acontecer.
Porque quando alguém olhar para o teu ministério, você vai dizer, foi Deus. Quando alguém olhar para o teu carro, foi Deus. Quando alguém olhar para a tua casa, foi Deus. Quando alguém olhar para a tua família, foi Deus. Quando alguém olhar para a tua empresa, foi Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele, nunca foi você. Diga para ele, sempre foi Deus. Fica de pé. Antes de orar, deixa eu contar para vocês. Eu morei 21 anos em Santo André, em São Paulo. E agora voltei para minha terra, que eu gosto mais de interior, eu gosto mais de roça. Lá em São Paulo tem uma maratona chamada São Silvestre. Quem ouviu falar? Ô, irmão, aqui não tem graça nenhuma. Para mim, irmão, esse negócio de esporte tem graça. Não é Olimpíada. É só atleta que vai, sim ou não? Na São Silvestre, não. Um anãozinho pode ir, um gordão, um bêbado. As pessoas podem, qualquer pessoa, inclusive eu e você, podemos ir lá e nos inscrever para São Silvestre. Você pode não correr 100 metros. Você pode não conseguir correr nada. Se você quiser ir lá e concorrer, é uma meia maratona, então é liberado. Eu não me lembro se foi 2005, pastor Léo, se foi 2006. Tinha um repórter fazendo a cobertura da São Silvestre. E lá no meio daquele povo, os quenianos sempre ganham. Todo ano, parece até combinado. E lá no meio do povo tinha um deficiente, que andava com muita dificuldade puxando uma perna. Aí o repórter viu ele com a placa aqui, o número, e viu que ele era deficiente, chegou para ele e perguntou, mas o senhor vai fazer parte da maratona? Ele falou, vou. O senhor sabia que tem gente aí que corre a maratona toda, nem água toma? Sei. E o senhor vai participar assim mesmo, sendo deficiente? Ele disse, vou. O repórter olhou para ele e disse, boa sorte. A corrida começou, terminou, levaram o dinheiro, troféu, medalha. 4 horas depois, o repórter já tinha entrevistado todo mundo, ele foi guardar as câmeras. O copo descartável no chão, aquele bagunço, o povo começando a limpar. Quando ele está guardando as câmeras na van, quem está vindo lá embaixo, todo suado? Deficiente. O repórter pegou as câmeras e colocou nele de novo. A linha de chegada daquela faixa estava no chão. Ele pulou a faixa, saiu rolando e gritou, ganhei. Ganhei! Aí o repórter olhou para ele, foi lá, pegou na mão dele e falou, amigo, a corrida já acabou já. Faz 4 horas, já levaram dinheiro. Deve estar lá no Quênia gastando. Não tem mais nada, não tem troféu, não tem medalha, não tem dinheiro. Ele falou, não, mas eu ganhei. Não, o senhor não ganhou, ganhei. Não ganhou, ganhei. E ficou, ganhou, não ganhou, ganhou, não ganhou. O deficiente pegou a mão do repórter e disse, eu vou ensinar para o senhor uma lição que o senhor nunca aprendeu. Vencedor não é quem chega primeiro. Vencedor é quem começa uma maratona e termina uma maratona. Pastor, e o que essa história tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque as suas deficiências não podem ser desculpa para as suas desistências. As suas deficiências não podem ser desculpa para as suas fugas. Você não pode parar e pôr culpa nas suas fraquezas. Eu parei porque eu tenho uma deficiência. Não. Mesmo puxando de uma perna, mesmo se arrastando, mesmo tendo debilidades, você é capaz de começar e de terminar. Termino com uma pergunta e nós vamos orar. Se um dia você precisasse reunir os seus netos, os seus filhos, em volta de uma mesa ou numa sala, você ia dizer para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, sua descendência, o vovô desistiu. Quando me criticaram, quando zombaram de mim, eu não suportei e desisti. Olha, a vovó fugiu, porque a vovó não aguenta guerra. A vovó não aguenta pressão, então eu desisti, eu fugi. Você vai dizer para os seus filhos assim, eu parei, o cansaço me venceu. Ou você vai olhar para a tua descendência e vai dizer assim, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado. Balança ele assim, diga para ele, não desista, não fuja e não pare. Levanta a mão dele lá em cima e receba essa canção no teu coração, de olhos fechados, e nós já vamos orar. Senhor nosso Deus, dê vitória ao seu povo, Senhor. Nem as ironias, nem as críticas, nem as piadas, nem as guerras, nem as pressões
nem o cansaço, nem a perseguição interna há de parar o teu projeto na vida do teu filho e da tua filha. Nós entramos aqui essa noite para sermos revestidos do teu poder, da tua autoridade, e sairmos daqui mais do que vencedor por aquele que nos amou. E nós sairemos dessa noite profetizando e dizendo: eu não desisto, eu não fujo, eu não paro. O projeto de Deus será concluído na tua vida. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Você será mais do que vencedor por aquele que te amou. Diga glórias a Deus. Cante mais uma vez o coro desta canção. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não pares de aguardar. Nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare, nunca pare. Libera a palavra. Libere louvores a Deus. O escape e o descanso, a pura recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a pura recompensa vem, vem sem demora. O escape e o descanso, a pura recompensa vem. Aleluia! Sem demora. O escape e o descanso, a pura recompensa vem sem demora. Só os vencedores dando um lindo aplauso ao Senhor Jesus. Antes de você se assentar, se há alguém entre nós que desistiu, fugiu ou parou, se há alguém entre nós que o projeto está paralisado, interrompido por uma desistência, por uma fuga ou por uma paralisação, retome o projeto hoje. Retome a tua caminhada com Deus hoje. A Bíblia diz em Filipenses que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. A obra na tua vida não pode ficar pela metade, na tua história, no teu ministério, na tua família.